Salve, salve rapaziada, uma boa noite a todos. Estamos começando aqui mais uma live e o tema da live de hoje é como escolher a roda certa para o seu carro customizado, para o seu carro que você está ali pensando num projeto de customização para ele. A gente vai passar aqui algumas dicas para você não errar e, acima de tudo, dicas para você escolher uma roda de forma simples e objetiva. Antes da gente entrar aqui no tema, vou chamar aqui algumas pessoas também. Você que já está conectado aí, se puder também ajudar convidando alguns amigos aqui para poderem estar assistindo, eu agradeço. E vamos lá, galera. Como que você pode escolher a roda certa para customizar o seu carro? Antes da gente entrar nesse assunto, eu gostaria de falar um pouquinho dos problemas que podem acontecer se você selecionar a roda errada para o seu carro. E concomitantemente a isso, não somente a questão dos problemas, mas esses problemas eles estão atrelados a três funções básicas que todo projeto de produto tem. Né? Todo produto com um bom design, né? Ele tem essas três funções, e quem explica um pouquinho melhor essas três funções é um designer alemão chamado Bernd Lobach. E ele fala que essas três funções são a função estética, a função prática e a função simbólica. Né? São essas três funções. Todos os produtos têm essas três funções, mas algumas se sobressaem, em alguns produtos uma função se sobressai mais em relação à outra. E é sobre elas que eu vou explicar. E apesar de você achar que foge um pouquinho da temática de roda, que é o assunto aqui da nossa live de hoje, eu vou explicar isso daí porque vai nos dar um background bem legal, que vai nos auxiliar na escolha das rodas lá na frente. Você vai perceber o porquê, tá? Então vamos lá. Quais são essas funções aí, né? A função de um bom design, né? A função prática, estética e simbólica. Como diferenciar, como que a gente pode explicar ela? Pessoal que está chegando aí, uma boa noite para vocês. Vamos lá. A função estética, eu vou começar pela função estética. Ela é basicamente aquela que está atrelada à estética do produto. E aqui já vou puxar logo para o carro. Né? Então está atrelada às linhas do carro. Então está atrelada à cor do carro, está atrelada se o carro tem linhas curvas, angulosas, retas. Né? A função estética ela é atendida por isso. E você tem alguns carros que cumprem muito bem essa função estética, como por exemplo o Jaguar E-Type, né? Várias Alfas Romeos, algumas Ferraris como a 250 GTO. Enfim, você tem vários carros aí que são referências em termos de design e que atendem muito bem essa função estética. Tá? A função prática ela é mais fácil para a gente. Vou explicar ela antes da simbólica, que é um pouquinho mais difícil. A função prática é para que o carro serve. O carro serve, ele é basicamente para te levar do ponto A até o ponto B. Né? E junto a isso a gente pode atrelar outras funções práticas, como a questão do consumo, a questão de quantas pessoas leva. E aí, de acordo com cada categoria do carro, ele pode ser mais prático ou menos prático. Óbvio que você não espera levar 7 pessoas em um carro super esportivo. Então tem a ver muito com a questão da proposta também. Um super esportivo que leva 2 pessoas, mas ele leva de uma forma rápida, ele está atendendo a essa função prática. Tá? E por último, a função simbólica. A função simbólica ela está atrelada ao que aquele produto simboliza. Então, por exemplo, se eu rodo com uma Mercedes, isso simboliza status. Se eu rodo com uma Kombi, por exemplo, uma Kombi que ela é muito atrelada à cultura hippie, né? E se ela tiver ali alguns adereços, acessórios meio da cultura hippie, ela vai passar ela vai simbolizar a cultura hippie. Né? Inclusive, eu já comentei aqui em outros posts que eu fiz aqui no Instagram, que os Volkswagen Hercules eles são muito atrelados à cultura hippie lá nos Estados Unidos. Né? Então tem esse fator muito importante. Então são basicamente essas três funções. E agora onde que entra a questão da roda nisso? É o seguinte, porque se a gente está customizando um carro, a gente tem que ter a preocupação de que esse carro fique harmonioso, que esse carro fique bonito, que você não mate o design dele. Tá?
E para você não matar o design do seu carro, você tem que ficar atento a essas 3 funções. E isso vai muito na questão da escolha da roda, porque a roda ela é diretamente relacionada ao design do carro. Ela representa muito do design final do carro. Uma roda errada, você pode simplesmente acabar com a harmonia visual do seu carro. E agora sim, vou começar a falar dos problemas que você pode ter se escolher a roda errada dentro dessas 3 funções. Tá? Então, primeiro, a função estética. Né? Você pode simplesmente escolher uma roda que esteticamente não combine com o seu projeto de carro customizado. E aí isso vai resultar num carro desarmonioso e, em outras palavras, o carro vai ficar feio mesmo. Tá? Não vai combinar em nada. Um exemplo, se você pegar um Karmann Ghia TC e colocar rodas dele de BMW M3, por mais que essas rodas elas sejam bonitas e fiquem muito bem num BMW M3, num Karmann Ghia TC não vai ficar legal, porque não combina. São carros de épocas diferentes, de marcas diferentes, de escolas diferentes, então assim, não tem nada a ver. Esteticamente não vai ficar legal. Por mais bonita que uma roda seja, se ela não estiver no carro certo, você mata o desenho do seu carro. Tá? Um outro ponto agora da função simbólica. Né? Da função estética eu já expliquei, então agora na função simbólica. Valeu, Saulo. A gente tem que ficar atento a isso, né? São pontos assim que a gente escolhe a roda porque é bonita, mas às vezes não pensa como é que vai ficar no carro, né? E isso é muito importante. Agora, na questão da função simbólica, é o seguinte: você pode revelar, se você escolher a roda errada para o seu carro, você pode revelar que você não tem noção nenhuma de história automotiva e da cultura automotiva. Você pode acabar cometendo alguns absurdos, assim, igual o exemplo que eu dei aqui da roda de BMW e um Karmann Ghia, além de esteticamente ficar ruim, vai provar que você não sabe nada de cultura, porque BMW e Volkswagen, a única coisa que elas têm em comum é que são alemãs, mas elas são rivais, são grupos rivais. E aí acontece que, o que isso vai simbolizar? Vai simbolizar que você não tem noção nenhuma de estética, não tem noção nenhuma de automobilismo. E dentro do automobilismo, antigo mobilismo, né, dentro dos grupos de encontros de carro, né, dentro dos grupos de carros, assim, isso representa muito. Se você chegar lá com o seu carro com uma roda nada a ver, o pessoal já vai logo marcar e falar: ó, aquele cara ali é um completo sem noção, dá bola para ele não, que esse cara aí é o que coloca a roda nada a ver no carro dele. E de fato, assim, o povo erra muito isso, muito. E é por isso que eu estou até explicando esses pontos aqui dos problemas de você escolher uma roda errada para evitar. E também no final vou deixar umas dicas aqui para vocês também saberem como escolher a roda certa, né? Um outro problema também atrelado à função simbólica da roda é o seguinte: ela pode simplesmente descaracterizar o carro. E ele pode não parecer o que você gostaria que ele parecesse. Então, por exemplo, você está customizando um Volkswagen Air Cooler, uma Brasília, por exemplo, e você quer que ela tenha ali um estilo cow style, por exemplo. Mas se você usar a roda errada, ela não vai parecer um cow style, ela pode parecer um outro carro, mas não vai parecer um cow style. Mesma coisa, você está customizando um muscle car, e você bota uma roda errada, você vai acabar com o design dele e ele pode simbolizar uma outra coisa, mas ele pode não ficar parecendo mais um muscle car. E isso para todas as escolas de customização, tá? Eu só peguei aqui alguns exemplos, mas você pode escolher uma roda errada e falar: eu tenho aqui, vou aproveitar que está o sandeirinho aqui atrás do flatout. Você vai customizar um sandeiro e falar: quero fazer uma customização nele para deixar ele parecido com as versões esportivas RS, mas você vai e bota uma roda de um carro de luxo. Ele não vai parecer um carro esportivo, ele não vai parecer um Rocket Pocket como você gostaria, ele vai parecer uma outra coisa. Então, muito da cultura do estilo de customização está atrelado à roda. Tá? Então, esse é um outro problema dentro da função simbólica. E agora eu vou falar dos problemas da função prática, que eu acho que são os principais, assim, os principais no sentido de serem em maior quantidade.
tá? Acho que em nível de importância todos eles têm o mesmo nível de importância. Isso pode diferenciar de pessoa para pessoa. Uma pessoa pode prezar mais a estética, outra a simbólica e tal, mas em nível de importância, de uma forma geral, todos eles têm ali a mesma, na minha opinião, a mesma importância, tá? Então vamos lá, dentro da função prática, quais são os problemas de você escolher a roda errada? Pode afetar a dirigibilidade, a segurança, o consumo em média fica aí 5% maior, você selecionando uma roda errada. Pode afetar a leitura da velocidade no velocímetro ali no painel de instrumentos, tá? Ela pode raspar na carroceria, esse é um outro problema também, quando você vai fazer uma curva, né, ou conforme o trabalho da suspensão, essa roda pode bater na suspensão, pode bater nos paralamas, né, um outro problema que pode ter também. E por último, a multa, né? Se ela estiver bem fora do regulamento aí, da legislação, na questão das medidas, você toma uma multa. Isso é totalmente passível de acontecer. Há uma tolerância, mas a tolerância é de 3%. Então, se a sua roda, e até vou explicar aqui na verdade, quando a polícia ela vai multar nesse sentido, ela sempre leva em consideração o diâmetro da roda. Então, o que é o diâmetro da roda, né? É basicamente a altura dela, e está contando ali a roda e pneu, tá? Então, se você passar muito, tiver para mais ou para menos, se tiver além desses 3%, é passível de uma multa. Óbvio que 3% é um número muito pequeno, né? Então, é detectado por mudanças mais bruscas. Mas, se uma vez que seu carro for pego por alguma outra coisa, é um dos fatores que eles podem avaliar e ir somando aí multa também ao seu carro, né? Então é um outro detalhe aí, um outro problema dentro da função prática que pode acontecer pela escolha de uma roda errada. Então, dentro desse panorama, dentro desses problemas que eu expliquei para vocês aqui, problemas de questão estética, simbólica e prática, o que fazer então? Bom, dentro do ponto de vista da função estética, para você resolver os problemas de função estética, a dica que eu deixo é a seguinte: para você não pensar somente na roda, pensa assim no visual como um todo, do carro como um todo. Então, se você vai pensar em colocar uma roda no seu carro, vê se ela vai casar legal com as linhas gerais do seu carro, tá? Para atender a função simbólica, a dica é a seguinte: escolha uma roda que corresponda à escola de customização a qual você está aderindo ao seu projeto, tá? Isso é importante. Então, se você está querendo fazer ali um VEB, um carro, né, que pertence à velha escola brasileira, você tem que escolher rodas que são dessa escola, que pertencem a essa escola, tá bom? E por último, para atender a função prática, o que você faz? Não pensa também somente na roda, mas aí pensa na questão da roda e pneu, igual eu falei da questão da medida, e eu vou entrar aqui em alguns detalhes mais para frente, né? Então, para você atender a todos esses problemas práticos aqui que eu falei de dirigibilidade, segurança, de raspar na carroceria, até multa, considera ali a roda com o pneu junto, tá? E não pensa somente na roda, pensa no conjunto, roda e pneu, tá bom? Então acho que isso daí você vai conseguir contornar o problema nessas três funções. Ah, Felipe, eu tenho que atender a somente uma delas? Não, na verdade você tem que resolver os problemas que pertencem a essas três funções como um todo, para você ter um carro ali totalmente coeso, porque não adianta nada você resolver somente a função prática, mas estética e simbolicamente essa escolha ser errada e prejudicial. Ou não adianta você escolher a roda mais bonita do mundo e que pertence à escola de customização que você está aderindo, mas sendo que na prática ela não cabe dentro do seu carro. Então você tem que pensar numa roda que atenda a essas três funções, tá bom? E agora eu queria falar um pouquinho sobre alguns conceitos importantes sobre a alteração na medida das rodas, que atende mais essa questão da função prática, tá? Se você vai alterar a roda do seu carro. Bom, lembrando que eu até vou pegar aqui uma miniatura que eu tenho aqui, só para poder simbolizar para vocês. Aqui, ó. Essa miniatura aqui da Ferrari que eu tenho, ó. Então, quando a gente fala de diâmetro, a gente está falando do conjunto aqui, ó, roda e pneu, tá?
Roda e pneu, não está falando somente da roda. Então o que acontece? Se você escolher colocar uma roda de aro maior, que é o que geralmente acontece, tá? A roda, você quer sempre... Não, sempre não, mas na grande maioria das vezes as pessoas querem colocar uma roda de aro maior do que a do seu carro, né? Então o que você faz? Você tem que manter essa mesma altura da roda montada no pneu. Então se você aumenta o aro da roda, o que você tem que fazer com o pneu? Você tem que diminuir o perfil dele, tá? De forma que ele tenha a mesma altura final do jogo montado. Então é isso que a legislação olha, tá bem? Então fica atento nesse detalhe aqui, tá? Nessa questão da medida. Então vou falar quais são os prós e contras de você colocar uma roda maior e uma roda menor. Se a gente está falando de customização, então a gente incentiva a alteração, né? Só que aí essa alteração ela tem que ser feita atendendo a alguns critérios, né? Então vamos lá. Os prós de você colocar uma roda maior e um pneu com um perfilzinho menor, que é o tipo de modificação mais comum, né? Então vamos lá. Os prós é que assim, você respeita o diâmetro externo do conjunto. Se você respeitar, né, de fato o diâmetro externo do conjunto, vai proporcionar para você uma maior estabilidade e uma maior dirigibilidade. Tá? Então rodas maiores assim, com um perfil um pouco mais fino, você consegue ter uma dirigibilidade do carro muito melhor e o carro fica mais estável. Tá? Então quando as pessoas modificam de uma forma geral, buscando essa vantagem. Uma outra vantagem é a questão do ganho da aderência nas curvas. Maior segurança nas curvas, que também está atrelada à questão da dirigibilidade. Mas esse é um fator muito importante, principalmente se pega muito estrada ou se você vai usar o carro para pista, por exemplo. Então esse é um fator interessante de você ter uma roda maior. E por último, e talvez o principal motivo pelas pessoas mudarem a roda do seu carro, é que ela vai dar uma aparência mais esportiva para o seu carro. Simples assim. Carros esportivos têm rodas grandes, então é por isso que o pessoal coloca a roda grande nos seus carros. Então essas são as grandes vantagens, são os prós, né? Agora os contras de você colocar uma roda maior com um perfil menor no seu carro. Bom, com medidas fora ali do padrão das montadoras, você vai aumentar o consumo do combustível, isso é fato. Então tenha em mente de que o consumo do combustível do seu carro vai aumentar se você alterar a medida da roda, tá? E geralmente quem muda já fica bem ciente disso, tá? Mas só um alerta, né? Um outro ponto, que eu já até falei anteriormente, isso vai provocar alterações no odômetro e velocímetro do carro. Então vai necessitar ali de uma calibragem, né? Se possível, né? Se for alteração pequena, ok, nem faz tanta diferença, mas se for uma alteração grande, vai interferir sim, tá? Nos carros mais novos, pode interferir no funcionamento do ABS, né? E esse é um item muito importante, então tem que ficar atento, né, se de fato o sistema de freio lá vai estar funcionando corretamente com essa nova roda. Tá? Compromete a questão de retomada de velocidade em alguns carros, né? E também pneus de perfil mais baixo, aqueles pneus fininhos, né? Eles correm risco de maior avaria na roda, porque, obviamente, se você tem menos borracha de pneu para amortecer, o impacto boa parte do impacto vai ser absorvido pela própria roda. E nas ruas que nós temos aqui no Brasil, que não tem as melhores estradas, tem muito buraco, lombada, enfim, então pode prejudicar na roda, né? Ela pode acabar ganhando avarias. Um outro motivo também, um outro contra, atrelado a essa questão do perfil do pneu mais fino, né, numa roda maior, é que essas irregularidades elas vão passar diretamente também para o interior do carro. Como ele tem menos borracha, então as pessoas que estão lá dentro vão sentir mais esse impacto. Então o carro se torna menos confortável para poder rodar. É um carro um pouco mais duro. E isso daí, além de causar em menos conforto, também ocasiona em desgaste prematuro de algumas peças. Podem ser peças de acabamento, peças de interior, de revestimento, por exemplo, até mesmo peças
de suspensão, amortecedor, mola, né? Então isso daí também é afetado caso você escolha uma roda maior. E, igual eu falei anteriormente, se você fizer uma mudança muito exagerada, vai ocasionar em multa, né? Não tem jeito. Então esses daí são os prós e contras de você escolher uma roda maior do que a que vem originalmente no seu carro. Agora eu queria falar dos prós e contras de você escolher uma roda menor, porque apesar de não ser muito comum, algumas pessoas optam por colocar rodas menores do que originalmente vem no seu carro. Então vamos lá. E vocês vão perceber aqui que algumas coisas elas estão inversamente proporcionais em relação aos prós e contras de você se colocar uma roda maior, e outras são diretamente assim, vão ocasionar no mesmo problema, tá? Mas vamos aos prós aqui. E os prós são basicamente dois, tá, galera? Uma melhora no conforto, igual eu expliquei para vocês. Então, se você mantém o diâmetro da roda, e você, do conjunto, melhor dizendo, roda-pneu, e você opta por uma roda menor, você vai ganhar em borracha de pneu. E quando você coloca mais borracha de pneu, você está tendo ali um carro um pouco mais confortável para poder rodar nas ruas, tá? Então esse é o primeiro ganho, o conforto. O segundo ganho, e esse vai principalmente para o pessoal que é adepto do off-road, que gosta de fazer trilha, né, e essas coisas, é que o carro ele fica mais apto para poder encarar esse tipo de trilha, porque se ele absorve melhor os impactos, com uma roda com um perfil de roda maior, mais borrachudo, e uma roda com um perfil de pneu, mais borrachudo, e uma roda menorzinha, então o carro vai absorver muito melhor um terreno acidentado, e por isso que ele fica mais apto a um off-road. Então muitas pessoas aí, muitos jipes e tal, que você vai ver fazendo trilha, eles não têm rodas muito grandes. Geralmente as rodas são pequenas, agora o pneu sim, o pneu é borrachudo, o pneu é grande, porque aí ele consegue atravessar um terreno acidentado muito mais facilmente. Essas são as duas grandes vantagens, os dois grandes prós de você escolher uma roda menor do que a medida original da do seu carro. Agora vamos aos contras, aos problemas. O primeiro deles, igual já falei do outro, é a questão do consumo. Então você colocando uma roda menor também vai interferir no consumo. Ah, Felipe, vai ficar mais econômico? Não, ele vai beber mais. É assim que funciona. Você mexe no padrão original da fábrica, ele vai mexer mais, tá? Tanto para mais ou para menos. Vai ocasionar também nas alterações de odômetro, de velocímetro. Pode também afetar o funcionamento do ABS nos carros mais novos, então fique atento a isso. Piora a estabilidade do carro, né? Se a gente viu que uma roda maior ela melhora a estabilidade do carro, uma roda menor ela piora, tá? O carro fica menos estável. E em situações críticas, né, pode até deixar o carro suscetível a capotamento. Então se você bota às vezes uma roda muito menor do que a originalmente do carro, o carro pode ficar suscetível a capotar, entendeu? Então tem que ficar muito atento a esse detalhe. E mesmo problema também de você colocar rodas muito maiores, rodas muito menores, mudanças muito exageradas, também podem resultar em multa por parte da polícia, né? Então esses são aí os prós e contras de você escolher uma roda menor do que a originalmente projetada para o seu carro, tá? Bom, agora eu já expliquei assim, os problemas atrelados às três funções do design, né? Mas a gente não podia terminar o vídeo assim, só falando de problema, né? Então eu queria aqui finalizar. Inclusive, se ficou alguma dúvida, você pode mandar aí para mim na caixa dos comentários, que ao final de eu passar essas dicas daí eu comento, né, se for o caso, e a gente vai conversando, tá? Pode ir mandando. Então eu queria aqui deixar 7 dicas, né, de como escolher a roda certa para o seu carro, como que você vai escolher a roda ideal para o seu carro e de forma simples, porque tem várias maneiras de você fazer isso, algumas são muito complexas, mas aqui eu queria passar 7 dicas bem simples para você entender, poxa, eu posso mudar minha roda para aquela lá e eu vou ter a certeza de que vai ficar legal, tá? Então vamos lá. Primeira dica, identifique o seu objetivo com a customização do carro, faça um briefing.
Eu já fiz um vídeo, uma live, falando sobre como começar uma customização automotiva, e lá eu falava que o primeiro passo é você montando o briefing. Se depois você quiser dar uma olhada, tá no meu IGTV aqui gravado no perfil do Insta. Se você estiver vendo essa gravação no YouTube, também tá no YouTube, tá bom? Dentro do meu canal do YouTube tá a gravação dessa live, em que eu falo como que você deve começar uma customização automotiva. Então o primeiro passo é assim, você tem que identificar qual que é o seu objetivo. O seu objetivo vai ser para rodar com o carro todo dia, vai ser carro de final de semana, você quer fazer um carro de corrida, você quer fazer um carro com aparência esportiva, mas para rodar na rua. Qual que é o seu objetivo? Tenha isso bem claro, né? De preferência até qual estilo de customização você vai adotar para o seu carro. Isso é muito importante e vai te nortear para fazer assim, praticamente tudo no seu carro. Todas as modificações que você for fazer vão ser atreladas ao que estiver definido no briefing, né? Então, tenha em mente, a primeira dica é essa, para você escolher a roda perfeita para o seu carro. Primeiro, identifique qual que é o seu objetivo com essa customização, tá? A segunda dica é para você procurar modelo de roda que é usado pela mesma marca do seu carro, ou pelo menos de marcas que pertencem ao mesmo grupo do que a marca do seu carro. Felipe, explica isso melhor. Vamos pegar o exemplo aqui da Volkswagen. Você, para fazer uma modificação segura de uma roda assim, você não vai pegar uma roda de um Volkswagen e vai botar uma roda de um Fiat, por exemplo. Felipe, eu já vi alguns modelos que ficaram legais. Sim, pode acontecer de ficar legal, tá? Mas aqui eu quero passar uma forma simples, né? Se você usar uma roda de uma outra marca, você tem mais chances de que o carro no final fique desarmonioso do que harmonioso. Então, uma forma simples procure usar rodas de outros carros da mesma marca. Então, se você está customizando um Volkswagen, né, se você não for usar uma roda aftermarket, que a gente fala, né, que são rodas de fabricantes mesmo, específicas de roda, que não estão necessariamente atreladas a uma marca específica, então escolha a roda de um outro modelo da Volkswagen. Se você quiser um pouquinho mais longe, então você pode pegar roda de outras marcas do grupo Volkswagen. E que marcas são essas? Por exemplo, a Porsche é uma marca da Volkswagen. Então você usar rodas Porsche num Volkswagen, quase certeza de que vai ficar muito bom. Mesma coisa a Audi. A Audi é uma outra marca do grupo Volkswagen. Então você usar rodas Audi em um Volkswagen, né, é praticamente batata que vai dar certo, tá? Então, assim, segue essa dica que ela é boa, sabe? Se você ficar dentro da marca do seu carro para poder escolher a roda, as chances de você acertar no desenho dela e ficar harmonioso no final são muito grandes. E você usando também rodas de marcas que pertencem a um grupo, do mesmo grupo, isso vai simbolizar também que você conhece de cultura automotiva, que você sabe que está colocando uma roda Porsche no Volkswagen, mas vai simbolizar que você sabe que a Porsche é da Volkswagen, que as duas marcas têm uma relação. Então, simbolicamente, isso até conta pontos, né, em encontros automotivos, por exemplo. Você vai se passar por uma pessoa entendida na área de fato, tá? Vamos lá. A terceira dica aqui que eu queria passar para vocês é assim: se você for usar uma outra roda de um carro da mesma marca, que é a dica que eu passei anteriormente para vocês, escolha de preferência um carro de uma categoria similar ou superior. Felipe, o que você está querendo dizer com isso? É o seguinte: você, para a gente ficar ainda dentro do universo ali da Volkswagen que eu falei, você tem um Gol, por exemplo, e você vai customizá-lo. Tente usar ali roda de um carro de categoria superior, como por exemplo um Polo ou um Golf, né? E não de um Up, por exemplo. Ou pegar um exemplo da Fiat, né? Que eu acho que na Fiat a segmentação é um pouco mais clara, né? Eu tenho um Fiat Punto, por exemplo. Então, vamos supor que eu pretendesse mudar as rodas do meu Fiat Punto por outras da Fiat também. Dentro da gama da Fiat, do portfólio, nós tínhamos ali, na época do Punto, né, no ano 2014, que é o ano do meu carro, você tinha o seguinte: você tinha um Uno, aí depois você tinha um Palio, o Punto e o Bravo, né? O Bravo ali como se fosse o top de linha dentre os hatches da Fiat, né? Então,
Para eu poder customizar, usar uma outra roda da mesma marca da Fiat, eu não ia pegar para botar no meu ponto a roda de um Uno, nem a de um Palio. Eu teria que usar ali, por exemplo, a roda do Bravo. Por quê? Porque você está colocando mais status, senão você está empobrecendo o seu carro. Você está colocando uma roda de um carro inferior ao seu, então fique atento a isso. Se você vai usar uma roda de um carro da mesma marca, né, então use de um carro superior, ou pelo menos similar, porque aí você vai estar aderindo status ao seu carro. Roda também é status, né? E se você coloca uma roda de um carro inferior, você vai estar ali reduzindo o status do seu carro. É por esse mesmo motivo que as pessoas, donas aí de Volkswagen, por exemplo, colocam rodas da Audi e da Porsche, né, para poder aumentar o status. Agora, você não vai ver Porsche com roda de Volkswagen, ou você também não vai ver Audi com roda de Volkswagen, entendeu? Então fique atento a isso, assim, trocando a roda por outra da mesma marca ou do mesmo grupo, sempre para cima, nunca para baixo, tá? No máximo ali nível similar, mas sempre para cima, tá bom, galera? Vamos lá então. Próxima dica aqui, a quarta dica agora, né? Escolha uma roda que pertence à escola de customização que você aderiu ao seu projeto. Então, por exemplo, você vai customizar o seu carro ao estilo VEB, que é a velha escola Brasil. Tipo de customização aqui 100% nacional, que era feito nos anos 70 até os anos 90 e que posteriormente ganhou esse nome. Então, você não vai usar num projeto desse uma roda importada dos anos 2000. Num projeto desse, pede rodas de fabricação nacional, por exemplo, ou de modelos nacionais, de carros nacionais que eram vendidos aqui. Então você tem a roda Escorro, que era uma marca muito famosa aqui no Brasil, no meio das peças aftermarket, tá? E que fazia muito sucesso nesse período. Então tem várias outras marcas também, Mandels, Rodão, enfim, várias outras marcas que faziam sucesso, marcas nacionais, e que eram usadas para customização dos carros dos brasileiros nessa época, tá bom? Além disso, também eram usadas rodas de outros carros nacionais. Então era muito comum, por exemplo, você ver um cara que tinha um Gol e colocava roda de Passat, tinha um Voyage e colocava roda de Santana. É muito comum esse tipo de modificação, tá? Então, fique atento. Sempre procure usar roda dentro do estilo de customização ao qual você está aderindo. Por isso que é importante você definir no briefing qual que é o seu propósito. Aí a gente volta lá na dica 1. Né? Por isso que é importante você definir ali qual que é a sua proposta, montar o seu briefing para esse projeto. Tá bom? Vamos lá então para a quinta dica. Use rodas e pneus nas medidas que foram oferecidas em outras versões do seu carro. Essa dica aqui é bem bacana, pessoal. Assim, você não quer ter medo de errar na roda do seu carro. Uma dica muito simples e que é perfeitamente aplicável. Vou pegar o exemplo de novo aqui do Punto, né, que é o meu carro. Eu tenho a versão Essence, que ele veio com a roda dele é aro 16 com tala 6,5. Mas o Punto, dentre todas as versões dele, ele teve com aro 15, ele teve com aro 17, que era a do T-Jet, a versão esportiva. Aro 17 com tala 7, se eu não me engano. E aí, uma escolha muito natural poxa, se o Punto já saiu naturalmente de fábrica com roda 17, ele teve uma versão que saiu com a roda 17 tala 7, então eu posso usar uma roda dessa nas outras versões para customizar o meu carro perfeitamente, entendeu? Então, essa é uma dica assim, extremamente fácil de você aplicar. Né? Você tem um ponto de entrada que era aro 15. Você vai customizar ele, você pode até colocar aro 17 nele, que com certeza vai ficar bom. Né? Mantendo o aro e a tala lá, que acho que é a tala 7, se eu não me engano, do ponto T-Jet, e vai ficar bom, entendeu? Vai cair perfeitamente. Né? Se quiser até usar exatamente a mesma roda do T-Jet, pode usar, porque esteticamente vai ficar perfeito no carro, entendeu? Então essa é uma dica muito bacana, assim, fique atento ali com as medidas de roda
as versões, né, que o seu carro teve, que ele saiu ao longo dos anos, que podem ter ali opções dentro do mesmo universo do carro mesmo, podem ter opções para você ali usar essas rodas no seu projeto de customização. Uma outra dica também, assim, faz parte dessa dica ainda, é a seguinte: você pode até passar 1 polegada a mais no aro da roda do seu carro. Então, se você está usando uma roda, aliás, se o seu carro teve até aro 17, até aro 18 fica bom. Acima disso já prejudica o visual do seu carro. Então, assim, seguramente, até 1 polegada a mais, com certeza vai ficar bom. Acima disso, aí depende do carro. Pode ficar bom, pode ficar ruim e tal, né? Então, dá uma olhada ali nas rodas que o seu carro teve de fábrica, nas versões que elas saíram, né? E use uma delas ou passe pelo menos 1 polegada a mais, no máximo, né? 1 polegada a mais. Não mais que isso, é uma dica bacana aí para você também estar escolhendo a roda ideal do seu carro. Vamos agora à nossa sexta e penúltima dica. Se atente à furação da roda. Pessoal, não é qualquer roda de 5 furos que funciona num carro que tem o cubo para 5 furos, porque elas têm medidas diferentes, tá? Inclusive tem gente que nem sabe, mas tem rodas de 4, tem rodas de 5 furos, tem rodas de 3 furos. Então, primeiro passo, descubra a furação da roda do seu carro, originalmente qual que é, tá? Felipe, mas eu não posso usar uma roda de 5 furos no meu carro que tem 4, o cubo para 4? Pode, mas você vai precisar usar um adaptador. E para você saber qual adaptador você vai ter que usar, você tem que saber qual que é a furação original da roda do seu carro. Então essa dica é muito importante, tá? Eu já soube de história de pessoas que compraram rodas com a furação errada. E eram 5 furos, por exemplo. Meu carro tem 5 furos, fui e comprei uma outra roda 5 furos. Quando foi ver, a distância entre os furos não era a mesma e não deu certo. A pessoa gastou dinheiro à toa. Então fique atento na furação das rodas, entendeu? E se for necessário, aí você pode comprar um adaptador e fazer uma adaptação. Não é nenhum bicho de 7 cabeças assim, o pessoal, quando bem feito, fica legal e não dá problema em segurança, entendeu? Desde que seja bem feito. Então procure uma oficina séria ali para poder fazer essa alteração. E a última dica que eu queria deixar para vocês é assim: procure boas referências do que já fizeram em outros modelos similares ao seu. E aí onde você pode encontrar essas referências? A internet está cheia de referências, revistas automotivas estão cheias de referências, né? Grupos no Facebook, no WhatsApp também estão cheios de referências. Óbvio, vão ter referências boas e ruins, mas as chances de você encontrar uma boa referência, né, dentro desses grupos, dentro dessas comunidades, trocando ideia com outras pessoas, com fãs da mesma marca, é muito mais fácil você acertar ali na roda para o seu projeto de customização. Beleza, galera? Então é isso, essas são as 7 dicas. Espero que com o que eu passei aqui para vocês nesses minutinhos tenha ficado um pouquinho mais claro aí de como você pode escolher a roda certa para customizar o seu carro de uma forma simples, sem você se desgastar muito. Passei aqui algumas dicas bem objetivas que tenho certeza que se você seguir elas, você vai montar um projeto bacana e que atenda ali as 3 funções básicas de um bom design. A função estética, seu carro vai ficar esteticamente harmonioso com as rodas, né? Ou as rodas vão ficar esteticamente harmoniosas com o seu carro. Simbolicamente também ele vai ficar muito bom, porque ela vai simbolizar o que você de fato pretende com o seu carro. E a questão prática, você vai conseguir rodar com o seu carro, você não vai ser multado com o seu carro, enfim, você vai conseguir atender esses 3 pilares aí de um bom design e vai poder curtir o seu carro da melhor maneira possível. Galera, é isso. Agradeço aí a quem esteve até aqui comigo. Vou deixar essa live gravada aqui no meu GTV. Então, se você entrou no decorrer da live, precisou sair e tal, pode voltar aqui que você vai encontrar ela gravada aqui no meu IGTV. E se você tem sugestão de temas sobre customização automotiva e tudo mais para a gente poder estar falando aqui,
manda para mim no inbox, no direct, e a gente vai estar comentando, vai estar trocando ideia, e vou colocar aí na lista de temas de lives para a gente poder estar conversando. Tá joia, galera? Obrigado a todos que participaram, tenham todos uma excelente noite e uma ótima semana para vocês.